nós vamos orar. Lembrando que a partir de agora nós estamos ao vivo também pelo Facebook. A partir de agora você nos acompanha, se quiser, ao vivo pelo Facebook. Deus e Pai Todo-Poderoso, Santo, maravilhoso, justo, digno, perfeito, fiel, nós te louvamos, te agradecemos, nós bendizemos o Senhor na beleza e na maravilha da tua santa e poderosa majestade. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, caiu aqui, perdão, que o Senhor nos sustente e que o Senhor, pela tua graça, pela tua compaixão e pela tua misericórdia, o Senhor fale conosco. Derrama sobre nós, Senhor, a tua santa instrução. Queremos, Paizinho querido e Deus Todo-Poderoso, aprender do Senhor. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você fecha? Sim. Muito bem, eu quero convidar vocês todos para que vocês prestem bastante atenção em tudo que nós vamos dizer aqui, né? Algumas pessoas, infelizmente, não entendem ou não querem entender, eu não sei, né? E não que isso eu só falo isso para esclarecimento também, né? Algumas pessoas não entendem o trabalho, não entendem o objetivo do trabalho, que é um trabalho bíblico, estritamente, exclusivamente bíblico, né, e cristão. Então a gente, além de pregar o Evangelho, a gente denuncia no sentido de esclarecer o que são seitas e heresias. E hoje nós vamos falar aqui de uma seita. Talvez muita gente que faça parte esteja nos ouvindo, ou more com você, você conheça. E aqui vai um esclarecimento a respeito. Ninguém é obrigado a seguir, porque a Bíblia faz isso, né? Os apóstolos sempre combateram os ensinamentos diferentes, os falsos ensinamentos. Jesus combateu os fariseus, que ensinavam algo diferente. Então eu creio que todo cristão deve pregar o Evangelho e mostrar, através da pregação, aquilo que é Evangelho e aquilo que não é. E hoje nós vamos nos ater a seitas e heresias. E eu quero falar para você desta igreja chamada... Eu vou tomando um cafezinho quente aqui enquanto estou explicando. Chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo que eu vou falar aqui, eu não estou falando mal, estou esclarecendo. Né? Se der tempo, eu quero falar de outras. As características do adventismo do sétimo dia. Por que tem esse nome? Advento, adventista, adventismo. Porque vem exatamente de um advento, de um acontecimento que eles dizem que
marcaram várias vezes a data para isso. Eles marcaram a primeira data em 22 de outubro de 1844, seria a data que Jesus iria voltar. Jesus não veio, obviamente. E aí foram marcando outras datas. Adventismo do sétimo dia. Igreja Adventista do sétimo dia, uma igreja grande no Brasil, tem a sua sede em Washington, na América, né? E eles têm como característica um negócio chamado juízo investigativo, o espírito de profecia e a igreja remanescente. Essas são as características do adventismo do sétimo dia. É falso. Tudo isso é falso. Cara, mas você vem no rádio. Não, eu estou mais do que no rádio, estou na internet. Estou gravando. Você não tenho receio, porque eu estou falando fundamentado na Bíblia. Se eu tiver receio de falar baseado com os meus fundamentos na Bíblia, então vou vender picolé, não vou pregar o Evangelho. Foram marcando datas aí para Jesus voltar. Qual o advento? A volta de Jesus. Igreja do acontecimento da volta de Jesus. Este é o advento. A primeira foi 22 de outubro de 1844. Perdão. A primeira foi 22 de março de 1843. A primeira vez que marcaram. E depois marcaram 22 de outubro de 1844. Obviamente, Jesus não veio, né? E com a morte de William Guilherme Miller, quem assumiu esta igreja foi Ellen G. White. Ellen White. E a partir daí começou-se em 1804. Você vê que eu estou falando de história da igreja. Não é uma coisa chutada. Estou falando de coisas que estão escritas. A partir de 1846, eles passaram a ensinar que os cristãos deveriam guardar o sábado. Que o sábado era para os cristãos. Foi criada esta doutrina dentro desta igreja. E junto com a guarda do sábado, que é ponto preponderante para você ser um adventista do sétimo dia, criaram também a doutrina do juízo investigativo, e esta é a marca característica dos adventistas do sétimo dia. Então, a marca é a guarda do sábado e o juízo investigativo. E a partir de 1850, James White e Ellen White começaram a publicar a revista The Review Herald. Essas revistas
é que ensinavam as doutrinas adventistas e sabatistas. Ellen White nunca, ela nunca se colocou como líder da igreja, mas ela foi a líder espiritual. Ela recusou o título de profetisa e ela se autodenominava mensageira. Mas ela assumidamente dizia que tinha o espírito da profecia. Ela por muito tempo, isso que eu estou falando é história, viu? Não adianta contestar a história. Isso aqui não é coisa inventada. E também não peguei na internet isso, não. Porque a internet tem muita coisa verdadeira e muita coisa mentirosa. Mas isso é história. Ela por muito tempo dizia que não sabia ler. E que tudo que ela escrevia, lia, era inspirado por Deus. Depois descobriu-se que ela não só sabia ler, como também plagiava outros autores em quase todas as suas obras. Historicamente, os evangélicos, quem são evangélicos? São aqueles que seguem o evangelho, os evangelhos. Historicamente, os evangelhos têm muita dificuldade em dizer o que é o adventismo do sétimo dia. Por quê? Muitas doutrinas dentro do adventismo do sétimo dia são ortodoxas. São exclusivamente bíblicas. Muitos adventistas são cristãos verdadeiros. Porém, as doutrinas do adventismo do sétimo dia, a maioria delas são contrárias à Bíblia Sagrada. Quando eu digo que muitos adventistas são cristãos, eu quero dizer assim, muitos adventistas são bem intencionados. Claro, como as pessoas que frequentam estas sinagogas de Satanás aí, que tocam essas trombetas aí toda hora, tem cristãos bem intencionados lá dentro. Eles, os adventistas, dizem que para ser verdadeiramente salvo, isso é doutrina. O que é doutrina? É ensinamento. Ensinamento dos adventistas. Eles dizem que a pessoa, para ser verdadeiramente salva, ela tem que se batizar. Aí a pessoa, a partir do batismo, ela vai ingressar no reino espiritual de Cristo. Os adventistas ensinam, talvez com outras palavras, que a partir do batismo é que o crente se une a Cristo. E que, através do batismo,
o Senhor Jesus acrescenta novos discípulos ao corpo da igreja. Então, a igreja para eles, existem igrejas que copiam isso. A igreja para eles é a família de Deus. É isso que eles ensinam. Eles ensinam também que o sábado, sabe que adventista não trabalha no sábado. Se o adventista trabalha numa empresa, numa instituição que tem expediente no sábado, ele não trabalha. Porque eles entendem que o sábado deve ser guardado, como está lá no Velho Testamento. E eles dizem que aqueles que não guardam o sábado, todos que não guardam o sábado, acabarão recebendo a marca da besta, dentre outras coisas. O que é o juízo investigativo que faz parte da doutrina adventista? Como eles ficaram marcando data, que Jesus viria tal dia, tal dia, tal dia, e Jesus não veio. A Ellen White diz que na última vez que eles marcaram data e que Jesus não veio, ela descobriu uma grande sacada. Jesus não veio visivelmente, mas veio e está nos ares. Que Jesus entrou no lugar santíssimo para realizar a obra do juízo investigativo. Olha só. Então, como eles marcaram data, Jesus não veio, óbvio que não veio, né? Nós estamos aguardando Jesus vir. Então, eles inventaram que Jesus veio numa destas datas e que a partir daí Jesus veio fazer a expiação. A partir daí é que Jesus veio carregar os pecados do mundo. E Jesus, a partir daí, é que está investigando, por causa disso que o nome é juízo investigativo. Jesus estaria investigando a fidelidade ou infidelidade das pessoas. E que fidelidade ou infidelidade será medido, aferido no juízo. Isso é que eles ensinam. Eles ensinam também, meus irmãos, minhas irmãs e vocês que estão nos acompanhando pelo rádio, porque isso daqui você não vai, eu não estou tocando trombeta, eu estou esclarecendo. Isso aqui você não vai ouvir dentro de igreja nenhuma, em nenhuma emissora de rádio, ninguém vai falar isso, porque todo mundo foge. Todo mundo não quer falar. Né? Por quê? Porque o cristianismo virou um negócio político. Todo mundo quer estar de bem com todo mundo. Então a verdade fica em segundo plano. Os adventistas também ensinam sobre o sono da alma. O que é o sono da alma? Eles ensinam que os mortos vão para a sepultura e vão ficar dormindo lá, inconscientes, aguardando a ressurreição. O sono da alma diz que nenhum justo, nenhum salvo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, está no céu.
e que todos, do Antigo e do Novo Testamento, vão ressuscitar quando Jesus voltar. Os injustos ressuscitam para o sofrimento eterno. E os justos para a glória. E eles ensinam mais, que os injustos serão depois aniquilados, destruídos. Não sei de onde eles tiraram isso, né? É claro, eu vou explicar o contrário disso biblicamente, né? Sobre o batismo, eu vou explicar já. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte: que existem características no Adventismo do sétimo dia, né, sobre vegetarianismo e outras questões de saúde, que não são bíblicas. E algumas características são até boas para o corpo. Mas não tem nada a ver com o espírito. Entendeu? Absolutamente nada. Sobre o batismo, que eles dizem que o batismo é que une a pessoa a Jesus, né? Não foi isso que eu acabei de falar? O sujeito tem que ser batizado para estar unido a Jesus, para passar a fazer parte da família de Deus. É isso que eles ensinam, é isso que a Bíblia diz? Absolutamente. Se você, isso vai ficar gravado, porque são várias passagens, né? Se você ler Romanos, capítulo 3, versículos do 21 ao 26, capítulo 5, versículo 1, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Efésios, capítulo 2, versículos do 4 ao 10, Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, você vai ler o quê? O que você vai ler lá? Que a salvação é pela graça, não é pelo batismo. Batismo não salva ninguém. Tem tanta gente batizada aí que está condenado ao fogo do inferno. A salvação é pela graça. Porque nós não podemos nos esquecer que a palavra batismo, no Novo Testamento, ela é usada de diversas maneiras. Salvação não tem nada a ver com batismo. O batismo que salva é a salvação. Quando a pessoa é, entre aspas, batizada no Espírito Santo, porque ela recebe o Espírito Santo nela, na vida dela. Ela passa a ser templo do Espírito Santo, uma pessoa regenerada, convertida, quando o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. A Bíblia diz, e a gente fala isso toda hora aqui, que ninguém é salvo pelas obras, mas somente pela graça, através da fé. Então dizer que o batismo é que salva, ou o batismo que incorpora, ou o batismo que aproxima a pessoa de Cristo, é uma doutrina antibíblica. Batismo e salvação nada tem a ver.
malfeitor na cruz, não foi batizado. E Jesus falou que ele estava salvo. E aí? Existem passagens, eu citei algumas aqui, que deixam claro para a gente que batismo e salvação não tem nada a ver. Então dizer que o batismo é ponto de salvação é falso. E todo aquele que ensina o contrário, ensina falsidade. Falar como falam os adventistas, as citações de Ellen White são bem claras, aliás. Não adianta vir dizer o contrário, né? Que acho que eu sei mais de adventismo do que alguns adventistas. A Ellen White diz nos seus livros que a observância do sábado e não a fé somente em Cristo para o perdão dos pecados e a vida eterna. Quer dizer, fica claro nos livros de Ellen White que os adventistas seguem que a fé em Cristo e o sábado é que salva a pessoa. Não adianta só a fé. A salvação não é só pela fé, é pela guarda do sábado, é pelo batismo. Só se mudaram de ontem para hoje, porque até ontem era isso que era ensinado. Isso é contrário à doutrina bíblica da salvação. A doutrina bíblica diz que Jesus é o Senhor dos sábados. O sábado, a palavra sábado, eu já ensinei, já preguei aqui, quer dizer o quê? Descanso. E Jesus diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Não no dia da semana. O dia da semana era sombra daquilo que seria a luz verdadeira, que é Jesus. Guardava-se o sábado, o dia da semana, da mesma maneira que nós cremos em Jesus hoje. Jesus é o nosso repouso. Quando o crente entra em Cristo, ele entra no sábado, porque Cristo é o repouso, é o descanso. Leia lá Hebreus capítulo 4, versículos do 1 até o 10. Qualquer ensinamento diferente desse, que é o ensinamento bíblico, é falso, é herético, é ensinamento de seita. Sobre o juízo investigativo, é contrário ao Evangelho. Jesus não esperou até 1844 para entrar no Santo dos Santos. Que negócio é esse? Da onde veio isso? Leia Hebreus capítulo 1, versículo 3, capítulo 6, versículos 19 ao 20, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículos do 6 ao 12. Jesus não está fazendo expiação no céu, não. Leia Hebreus capítulo 9, versículos 25 e 26. Capítulo 10, versículos do 11 ao 14. A justiça de Deus, eu já falei isso muitas vezes, a gente ouve aí na televisão as pessoas
Não, porque nós estamos aguardando a justiça de Deus. Você vai ficar aguardando a justiça de Deus eternamente. Porque você tem que entender que a justiça de Deus já foi feita. Deus não vai fazer justiça. Ele já fez. Olha a diferença. Por causa disso que a gente não pode aguardar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus já foi feita. A justiça de Deus já foi completada ao salvar os pecadores pela morte de Cristo na cruz. Porque todo aquele que não é pecador arrependido está condenado. E todo aquele que é pecador arrependido em Cristo está salvo. Essa é a justiça de Deus. Se você está esperando alguma outra, que é ensinamento adventista, então eu vou dizer uma coisa para você: espera sentado, porque você vai cansar. A justiça de Deus, eu vou repetir, não será feita. Olha, eu aguardo a justiça de Deus. Mas então, não conhece nada. A justiça de Deus já foi feita em Cristo. Pecador está condenado. Pecador arrependido está salvo em Cristo. Leia Romanos, capítulo 3, versículos 24 ao 26. A justiça de Deus, eles fazem um joguinho de palavras aí. A justiça de Deus não é comunicada. A justiça de Deus é imputada. Eu estou usando esses termos porque são os termos que estão nos livros da Ellen White. E tem mais, hein? Os adventistas ensinam que para que se tenha fé que salva, é preciso que você acredite que 1844 foi a data de entrada de Jesus no Santo dos Santos. Ora, faça-me um favor. Eu posso concordar com isso e nem deixar de falar para você que concorda, você ler a Bíblia. O que Jesus falou na cruz do Calvário? Tudo está consumado, quitado, pago. Ele ia esperar mais 1800 anos para um outro evento? Ele falou lá na cruz: tudo está consumado. Leia Gálatas capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Isso é errôneo, isso é mentira. Isso leva as pessoas a acreditarem num outro, num falso evangelho. Eu não estou aqui falando mal de ninguém. Eu estou mostrando a verdade e a mentira. Se mostrar a verdade e a mentira é falar mal, então eu estou falando mal. Se esclarecer que certos ensinos são falsos, são mentirosos, se dizem verdadeiros, mas são mentirosos, e mostrar isto na Bíblia, se mostrar isso, falar isso, é falar mal, é menosprezar, é ser preconceituoso, é afrontar, é ser antiético. Ora, então eu sou. Jesus era, Pedro era, Paulo era, João era, então eu sou também. Toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor Deus fala: olha, cuidado, isso aqui não, esse povo não. E agora nós vamos tudo ficar quieto.
em nome do politicamente correto, quer dizer, não, eu não quero me envolver, não, eu não quero falar, não, eu não falo mal de ninguém. Falar a verdade é falar mal. Esclarecer sobre o que é verdade e o que é mentira é falar mal. O sono da alma, isso é uma aberração. Você sabe o que quer dizer a palavra aberração, né? Isso é completamente contrário ao ensino bíblico. A Bíblia, primeiro, a Bíblia ensina, né, que o sofrimento, eu vou dar um nome comum aqui, o inferno. Vou usar a normalidade. Ensina que é um lugar de escuridão e tormento, no qual os ímpios sofrerão conscientemente por toda a eternidade. Isso está escrito na Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 12, capítulo 18, versículo 8, capítulo 22, versículo 13, e poderia ficar citando aqui, Marcos capítulo 9, versículo 43, Lucas capítulo 16, versículos do 23 ao 28, e Apocalipse capítulo 14, versículos do 10 ao 11. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu. Então eu vou crer que a Bíblia está errada e a Ellen White está certa. É isso que eu vou crer. Eu vou crer na Ellen White e não vou crer nos escritores da Bíblia, que é inspirada por Deus. A Bíblia diz que os justos, quando morrem fisicamente, passam diretamente e conscientemente para a vida eterna na presença de Deus. Isso é a Bíblia que diz. Não é o Mário, é a Bíblia. Porque se fosse o Mário, você falava, é mais um falando. Não, é a Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Enterra o corpo, enterra junto a alma, enterra junto o espírito. Fica tudo enterrado. Espírito fica enterrado. Como é que se enterra um espírito? É espírito, não é matéria. Apocalipse, capítulo 6, versículos do 9 ao 11. Como é que se enterra o ar? Como é que se enterra a fumaça? Como é que se enterra o oxigênio? Me diga! Como é que se enterra o espírito? Como é que se enterra a alma? Eu fico doido quando eu leio essas coisas. Eu tenho que falar, eu leio, não, preciso levar para os meus irmãos e irmãs, preciso levar para as pouquíssimas pessoas que querem ouvir a verdade. Eu tenho que levar. Essa coisa não pode ficar só comigo. Nosso tempo está acabando, já acabou, né? Então, o sono da alma é outra aberração. Algumas coisas que os adventistas falam sobre saúde são úteis, algumas coisas, e não contradizem as escrituras, algumas coisas. Não que quem segue isso está mais perto de Deus. O sujeito que não come carne está mais perto de Deus. Quem não toma café está mais perto de Deus. Isso é mentira. Agora, com relação algumas coisas que eles falam sobre saúde é bom, claro, faz bem para o corpo, mas não tem reflexo nenhum espiritual. Quando eles juntam a saúde física com o negócio espiritual, aí é antibíblico. Colossenses capítulo 2, versículos do 20 ao 23. E o nosso tempo acabou, não tem jeito. Não tem jeito, acabou o tempo.
Você conhece algum adventista? Fala para ele ouvir no YouTube, no Facebook, isso que eu acabei de falar, e confrontar. Leia as passagens bíblicas, veja quem é que está inventando. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, hoje nós usamos o tempo que o Senhor nos dá para proclamar a verdade mais uma vez, combater a mentira e ensinar a todos o que a Bíblia fala a respeito de seitas e heresias. Que o Senhor continue falando comigo durante esse dia, fortalecendo um pouco meu corpo, Senhor. Que essa gripe, tira as nossas forças. Livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.